Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Deixa eu me ajustar aqui. Olá, olá, boa noite. Seja bem-vinda, Liz. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Todos bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana. Vai ser ótimo conhecer ele melhor também. Esperando a Mariana chegar aqui. Enquanto isso, digam-me como vocês estão. Tudo bem, Mariana? Boa noite, seja bem-vinda. Vou te mandar já aí uma solicitação. Bem, avisem os amigos, a gente vai falar hoje sobre terapia haitiana, a gente vai falar sobre a função do orgasmo, vai falar de terapia biodinâmica. Eu quero conhecer tudo do trabalho da Mariana. Tem muita coisa bacana pra gente falar. Mariana entrando aqui. Olá, gente, bem-vindos todos vocês. Tudo bem? Olá, tudo bom? Boa noite. Muitíssimo prazer em Muito conhecer prazer. pelo aqui. Eu já te assisto, já te acompanho, adoro suas leituras. Por isso essa ideia, essa curiosidade de conhecer melhor teu trabalho. Você explica Reich como ninguém. Eu já tive oportunidade de lê-lo, Obrigada. de conversar com outros profissionais. Adoro a tua abordagem. Eu acho que a gente tem muito a somar para quem está chegando por aqui. Eu vou me Que legal. apresentar e vou te deixar a palavra. Bem, para quem está por aqui pelo canal da Mariana, meu nome é Vivian, eu sou terapeuta tântrica, formada pelo Instituto Metamorfose, trabalho com desenvolvimento sensorial, com foco no desenvolvimento do indivíduo para melhoria dessa função sexual, é uma coisa que a gente vai falar muito hoje, né? Tendo homens e mulheres de todas as idades, eu atuo no Rio de Janeiro, ok? Para quem não conhece meu trabalho, aqui na minha página também tem muitas informações bacanas relacionadas à sexualidade. Vou deixar a palavra com a Mari para ela falar tudo. Não deixem de fazer perguntas, gente. Esse é um assunto extremamente rico e falta muito conhecimento para nós. A gente tem muito a ganhar com a Mariana aqui. Ela tem um conhecimento incrível, fala bem como ninguém. Então, assim, aproveitem. Tua palavra. Então, eu vou me apresentar também. Eu sou Mariana, terapeuta haitiana, formada pelo Centro AMV, que é uma instituição haitiana lá de Niterói. Eu fiz uma formação a formação de lá é bem bacana porque ela é muito vivencial, assim. Ela ensina Reich da maneira como eu acho que deve ser ensinado mesmo, porque o Reich, a gente pode entender ele teoricamente, né? A gente pode entender, mas a gente vai precisar usar de abstração para poder completar o que a vivência da terapia haitiana, a vivência de um processo de desencoraçamento pode suprir, né? Porque é muito diferente ler Reich de um ponto de vista só teórico ou ler o Reich quando você está vivendo o processo de desencoraçamento e podendo entender na sua pele, no teu corpo, o que é uma couraça, né? Quando você, tipo assim, começa a olhar a couraça, se desidentifica, ela não é mais parte de você e ela se torna realmente uma prisão, que é o que ela é de fato, mas a gente está tão identificado com ela que a gente não sente esses bloqueios como se fossem prisões. A gente inclusive defende eles, não, mas eu sou assim mesmo, a minha família, a minha mãe, o meu tio, é genético, tem milhões de justificativas. É verdade. Mas chega um momento em que você vai começando a ver que aquilo ali, quando você começa a olhar sistematicamente para esses bloqueios como bloqueios, eles começam a parecer prisões mesmo, e aí eles se tornam bem angustiantes. E é muito importante, então, aí eu fiz essa formação. Antes de me formar terapeuta haitiana, eu sou historiadora e professora de história. Eu atuei muito na Cidade de Deus,
foi onde eu dei aula. Então, acho que isso é um bom aporte para pensar a questão social do conhecimento haitiano, né? Porque o que eu acho interessante do Reich é que ele vai entender a neurose de um ponto de vista multifocal, né? Não é só uma questão, é uma questão sexual em última instância, é muito importante a questão da sexualidade, mas o Reich vai entender a neurose como um fenômeno também social e psíquico e biológico, né? Então, dentro da terapia haitiana, eu formei na formação plena. Foram 5 anos de formação. Fiz uma formação em prevenção de neuroses, que é para trabalho com criança e adolescente, para pensar o conceito de prevenção de neuroses. Atualmente, eu estudo ergonomia, que é que é o final do trabalho do Reich, né? Que é a parte do trabalho dele mais energética. Sim. Essa é a minha apresentação. E em relação ao tema do... Fala. Você também Sim, eu trabalho no Rio. Né? Sim, eu trabalho no Rio. Trabalho em Niterói também, eu atendo em Niterói e no Rio. Atualmente eu estou atendendo só online por causa da pandemia, mas antes da pandemia e após a pandemia eu vou continuar trabalhando. Eu tenho mais horários em Niterói, mais horários no Rio, mas eu também estou 1 ou 2 vezes por semana em Niterói. Bacana. Bom, e sobre o tema da live, né, que é a função do orgasmo e o encoraçamento e o manejo das emoções, né? Muita coisa para falar, muita coisa para entender, muita coisa para falar. Né? Porque quando você fala das coráceas como prisão, é o nosso dia a dia. É o compreender, é o aceitar dessa prisão sem perceber que ela é uma corácia, né? Sim. Porque parte do que torna a coraça muito eficiente é que ela é como se você trancasse a porta e joga a chave fora, sabe? Não tem jeito. A couraça, ela some com os próprios indícios da existência dela. Parte do fenômeno que é um bloqueio do contato, bloqueio da percepção. Então, você cria uma defesa que você não sabe que tem. Uhum. Então, é maravilhoso, assim, do ponto de vista da neurose, é muito inteligente. Vamos assim, para as pessoas conseguirem compreender um pouco mais da coraça, eu acho que fica muito simples a explicação desde da nossa concepção quando criança, da nossa educação básica, das nossas pequenas podas e de como a criança compreende essa poda e se adapta a ela nessa formação da coraça. Eu acho que esse é uma dica assim, bem prática para a gente começar a compreender, né? Beleza, então. De acordo com os conhecimentos que foram elaborados dentro, eu vou chamar de tradição haitiana, porque eu não tenho uma expressão melhor. Mas começou com Reich, mas depois do Reich, outros terapeutas seguiram estudando. Tem especialmente o Boadella, o Davi Boadella, que foi o cara que estudou mais um processo de embriologia e um processo de formação, né, para poder entender o processo de desenvolvimento. Então, no processo de desenvolvimento desde o útero até a adolescência, a energia, o desenvolvimento ele vai se dando, que é um desenvolvimento energético, emocional e sexual e biológico, psíquico, ele começa no primeiro segmento, ele vai do crânio até o cóccix, né, até a pelve. E o desenvolvimento inicial dentro do útero e durante a amamentação, a gente desenvolve os 2 primeiros segmentos, olho e boca, né? Dentro do útero, a gente está fechado lá dentro e a gente trabalha funções de contenção, né? O bebê se sente contido dentro daquele útero, ele se sente em contato. Então, assim, a possibilidade de bloqueio energético e bloqueio emocional, ela já acontece dentro do útero, porque dependendo das experiências que a mãe viver, né, durante a gravidez, ou dependendo da maneira como ela se relaciona, ou dependendo até da maneira como ela se relaciona com a própria sexualidade, como ela se relaciona com a pelve dela, ela vai projetar, né, vai criar um contorno energético e biológico e emocional para aquele feto que está se desenvolvendo diferente. Então, a gente fala muito do útero frio, por exemplo, de uma mulher que tem muita dificuldade de estar gestando, porque de alguma maneira tem pouca carga na pelve, porque tem muitos bloqueios sexuais, porque tem muita dificuldade de viver o prazer e as sensações da pelve. Então, isso pode gerar um útero frio.
um útero que não está muito ali a fim de receber aquilo, não está muito a fim de sentir aquelas sensações, então gera um bloqueio de sensação na mãe. E o bebê que é contido por aquele universo, que é o útero, ele vai sentir uma desconexão, por exemplo. E aí você já começa a formar memórias emocionais. Uma mãe que sofreu violência durante a gravidez, né? A quantidade de medo e a quantidade de ambiguidades emocionais, a sensação de que ela pode não dar conta de criar esse bebê, o medo que ela tem da violência. De mielinização, né? Isso, que acontece, que é, tipo, a mielinização é quando você forma as bainhas de mielina nos neurônios que ajudam a propagação dos impulsos nervosos. Então, a formação da coordenação motora, no final, né, do nosso processo de desenvolvimento, final não, quando a gente está, sei lá, com uns 3 anos, está começando a formar a coordenação motora fina, ela tem a ver com o processo de mielinização. O bebê, por exemplo, ele não tem as bainhas de mielina dos neurônios dele colocadas, então ele não tem controle motor. O bebê, ele se move. O bebê, ele é muito mais próximo de um funcionamento de uma célula, que seria um organismo unificado, que é cheio de sensações que estão, de certa maneira, desorganizadas. E ele só tem sensação, ainda não tem um processo de conhecimento, um processo de controle motor, isso ainda está começando a se desenvolver, né? Então, assim, os bloqueios que tem no primeiro segmento são bloqueios que se formam principalmente na gestação, até os 10 primeiros dias de vida. Se formam os principais bloqueios, por exemplo, a forma como o bebê é olhado pela mãe. Esse olhar que a mãe troca é um olhar que dá contorno, o bebê se sente visto, o bebê é olhado com raiva, é olhado com indiferença. Qual é a emoção que essa mãe tem quando ela olha para esse bebê? Isso vai dar para o bebê uma sensação a respeito dele mesmo, porque ele já interpreta o olhar, né? Ele pode não interpretar assim, isso aqui é um olhar... mas assim, existe um contato emocional, que é um contato energético, é um contato fisiológico, que o bebê percebe a partir desse contato com a mãe. A mesma coisa esse útero, é o lugar onde ele está se formando. A sensação que ele vai ter de contorno, falta de contorno, de ser nutrido ou não ser nutrido, passa pelo que ele experimentou dentro do útero. Então, aí você já pode formar uma memória emocional. A gente fala de um temperamento, né? Que o bebê nasce com temperamento, que é a parte que é involuntária, digamos assim. E aí depois o bebê vai desenvolver a couraça, que a couraça é a parte do controle muscular voluntário. Você começa a desenvolver os traços de personalidade junto com a sua capacidade de governar a sua musculatura e a sua locomoção. E esse desenvolvimento junto vai fazer com que o corpo e a mente se desenvolvam parecido, com que tenham bloqueios que são somáticos e também são psíquicos. Aí, durante a amamentação, você também tem, porque o bebê, quando ele sai da barriga, ele ainda tem uma simbiose com a mãe, ele não está separado dela, né? Então, o bebê... precisa do peito, ele precisa da sensação de contato com o corpo da mãe para ele continuar sentindo que ele tem algo em torno dele, porque senão é uma sensação muito desagregadora. O bebê não tem muita sensação de limite fora do corpo da mãe, né? Isso ele vai desenvolvendo com o tempo. Então, sei lá, você forma os bloqueios orais nesse período de amamentação. O quanto esse bebê pode ser nutrido, o quanto ele sentiu que ele foi amparado, o quanto ele sentiu que ele foi visto, o quanto ele sentiu que as necessidades dele foram atendidas. E aí você forma pessoas que tiveram um processo de amamentação que ou foi muito excessivo, né, muito indulgente, ou foi um processo de deficiência, uma mãe que não estava muito conectada, que tinha medo de amamentar, que sentia que, sei lá, que o peito dela ia ficar deformado depois, que tinha dificuldade de nutrir o bebê por algum motivo, porque o problema também é que quando a mãe ela tem um filho, ela volta no próprio processo dela de amamentação, no próprio processo dela de nutrição. Então, assim, pode ser muito doloroso também para a mãe, ou pelo menos muito intenso, porque, de uma certa maneira, você vai estar... Mesmo que inconscientemente, né? Mesmo que inconscientemente. Está mais relacionada à emoção do que um processo de consciência daquilo. É isso. Mesmo que inconscientemente, ela vai revivenciar isso.
Uhum. Então, às vezes, a mãe pode ter dificuldade de amamentar, né? Por uma série de razões, né? Como que vai se estabelecer essa relação? Como é para essa mãe estar ocupando... Uma mãe, às vezes, que sente que o mundo deve algo a ela, como é que agora ela pode nutrir alguém? Então, pode ser que ela tenha uma dificuldade de nutrir porque ela acha que ela que precisa receber. Sim. Então, como é que ela vai dar o que ela não, que ela sente que ela não tem para aquele bebê, em termos emocionais? Então, isso pode gerar para o bebê uma sensação de falta. Isso pode ser sistêmico, tipo, todas as mães dessa família têm essa questão, então esse bebê vai nascer nesse sistema, esse bebê vai ser inundado por essa questão no desenvolvimento dele. Então, por exemplo, na idade adulta, pessoas que têm dificuldade de trabalhar, pessoas que ficam com preguiça de trabalhar, que sentem que não vão dar conta, pessoas que sentem que o mundo deve alguma coisa, que quer sempre um descontinho, sabe? São vários comportamentos de Uau. quem sente que não recebeu algo Uhum. lá na E infância. inconscientemente busca isso, né? Busca Nutrir essa continuar falta. recebendo. Busca continuar recebendo. Então vai sempre se colocar em relações em que você recebe mais do que dá. Essa coraça é ocular ainda? Essa é oral. Oral. Porque o Caramba. oral e o ocular, eles se desenvolvem na amamentação juntos. O bebê tem o movimento de ser visto pela mãe. E é esse ser visto que vai dar para ele a sensação de unidade dele. Entendi. Tipo, que tem um outro lá fora. Então eu sou separado desse outro, de uma certa forma. Tenho uma identidade minha a partir do olhar do outro. O outro me vê, então eu existo. Sim. Isso constitui um limite. E esse limite vai se aprofundando nessa relação e vai havendo cada vez mais a separação em relação à mãe. Mas o problema é que se não houve prazer suficiente naquela função, porque as nossas funções biológicas, elas se amadurecem em relação à possibilidade do prazer e da pulsação daquela função. Então, se eu tenho prazer no contorno, porque o primeiro segmento é também a pele, são todos os nossos sistemas de contato, é ouvido, nariz, olhos e pele. Se eu tenho prazer em estar sendo tocado, se eu tenho prazer em estar sendo visto, abraçado, isso já garante um bom desenvolvimento do primeiro segmento. Se foi uma experiência prazerosa no útero, em que houve acolhimento, em que houve contorno, isso já é uma experiência prazerosa de primeiro segmento. A pessoa pode existir, porque o olhar da mãe autoriza que o bebê exista. Se a mãe olha para o bebê com raiva, é meio que assim, a minha existência é inadequada. Uau. E aí tem a amamentação. E aí você pode ter... Os bloqueios de primeiro segmento são bloqueios em que, por exemplo, a psicose é um bloqueio de primeiro segmento. Então, assim, a pessoa de fato cinge a sua identidade. Ela não tem mais identidade, ela fica perdida. Ou ela sente que ela tem medo de morrer, tem medo de não existir. Pessoas que têm essa questão, poxa, eu não queria existir, será que eu existo ou não, sabe? Questões muito ainda da ordem da pessoa não tá nem no planeta Terra ainda, sabe? Sim. Tipo, essas são questões oculares, confusão é uma questão ocular, tudo que tem a ver com a organização da percepção, com a organização do processo de pensamento, são questões que são oculares. Que a pessoa pode ter bloqueios oculares que levam ela... A forma como ela foca o olhar tem a ver com bloqueio ocular. Se a pessoa tem o olho muito, tipo, numa posição de medo, ou se ela tem aquele olhar meio apagado, tudo Tô até isso... com medo. Tô até com medo de me comportar aqui, Mariana, com você. Ai, não, que isso! Deve ser muito fácil fazer uma leitura do indivíduo, né? Com todas essas informações. Esse indivíduo Sim, que chega até você buscando mesmo que curiosamente saber um pouco mais dele mesmo, porque ele identifica certa deficiência, dificuldade de corresponder com o outro, né? De relacionamento interpessoal, deve ser muito simples identificar a partir de onde. Tô falando sério. A partir de onde tá essa falta, né? onde está o O bloqueio? bloqueio. Porque nada mais é do que uma Sim, falta, né? Uau! sim, tipo assim, ou um excesso, mas geralmente os bloqueios orais, eles têm muito mais a ver com falta. Ou então, por exemplo, uma mãe que é muito dependente e não deixa o filho crescer. E aí ela torna o filho dependente dela porque ela dá demais para ele. Ela faz tudo por ele. Isso também gera um bloqueio.
a pessoa se sente de alguma forma que ela não pode abandonar a mãe. Sabe, pessoas que engravidam para salvar a si mesmas? Uau. Tipo, preciso engravidar para me organizar. De alguma forma, tem pessoas que fazem isso. Tipo, engravidei e minha vida mudou. Eu estava tão perdida. E tem mães que falam isso pela minha experiência clínica. Eu sei de histórias de mães que dizem, você veio ao mundo para me salvar. Sabe? Que falam coisas assim, tipo, isso é uma responsabilidade enorme para o bebê. Não, é um o bebê sente. Você Sim. até o final dessa live, a gente vai identificar vários amigos, vários parentes e a si mesmo em várias coráceas. Sim. Né? Deve ser. Sim. A Aline está perguntando como identificar uma corácea que me limite o prazer. A gente deve chegar lá, já. Nessa questão do prazer final, né? Prazer final. Né? Sim. Olha, a couraça muitas vezes pode ser sentida pelas pessoas como uma falta de conexão com a vida, uma falta de sentido na própria existência. Uhum. Sua linda, você tá aí. Gente, não tô acreditando. Eu vim tirar uma gata das plantas. A minha gata... Fofa. Adoro gato. Então, Sofia, ela está descobrindo que ela pula agora. Ela tem 5 meses. Ela descobriu agora que ela alcança lugares altos. Ela estava dentro do vaso de planta. Desculpem. Sem problema. A couraça, ela é sentida, então, pelas pessoas, pode ser sentida como uma dificuldade de conexão com a vida. Uma sensação de vazio interior. Porque muitas vezes as pessoas que estão muito encouraçadas não percebem que estão encouraçadas. Esse é um grande problema da neurose, que as pessoas são neuróticas, elas não se percebem assim. Porque a função da neurose é justamente mascarar os conflitos. Então, assim, como é que um bebê pode crescer sabendo que não recebeu o suficiente da sua mãe? Ele não vai perceber isso. Talvez um dia, depois que ele comece a desenvolver a relação com a mãe, né, e comece a sentir, minha mãe não me entende, minha mãe nunca me entendeu. E aí vai buscar no mundo pessoas que o compreendam. Sim. E aí o critério dessa pessoa de relação vai ser um critério de ser compreendido, de ser visto, né? Porque está buscando solucionar ainda esse conflito com a mãe, que não ficou bem solucionado. Né? Mas a couraça, ela pode ser sentida assim. A couraça pode ser sentida como alguma espécie de problema crônico de saúde. Se você tem um problema crônico de saúde que foi a médico e não viu, não tem causa. Quando o médico fala assim, cara, eu não sei de onde vem. Você tem, sei lá, síndrome do intestino irritável, fibromialgia. Questões assim, isso pode ser uma questão de encouraçamento, que pode tentar ser resolvida a partir de um processo terapêutico para entender que medo é esse, não sei, que a pessoa tem de ir para o mundo, que medo é esse que a pessoa tem de se estruturar e ficar forte, ou uma questão emocional de uma profunda solidão. Mas a couraça, ela é muito inteligente porque a pessoa não sabe. Então tem muita gente que chega na terapia dizendo que tem um problema, mas ela descobre que esse não é exatamente o problema. Que o problema é alguma coisa que ela faz no mundo sistematicamente. Eu tenho um problema porque a minha mãe, eu tenho um problema porque meu chefe é assim assado, eu tenho um problema... E a função da terapia é meio que levar isso para a pessoa. Tipo, tá, mas beleza, mas e você? Sim. Sei lá, as pessoas às vezes vão... É um mergulho. Sim. Tudo que se faz se volta para si mesmo, né? Todo o nosso comportamento é sempre reflexo, óbvio, do meio, de como nos formamos. Mas a solução é contigo, não é com o outro. E os nossos comportamentos... fácil. Eles são o resultado das soluções que a gente deu para lidar com aqueles problemas que aconteceram quando a gente não tinha muitos recursos. Porque isso aqui é assim, a gente forma a nossa neurose no momento que a gente não tinha realmente recurso para lidar com aquilo. A gente tinha um bebê, gente, que recurso o bebê tem? O bebê tem, ele bloqueia a respiração para diminuir a intensidade da sensação. Então, o primeiro bloqueio que se faz, um dos primeiros bloqueios emocionais é o bloqueio da respiração. O bebê pode desenvolver, sei lá, chora até dormir. Aí só para quando dorme. E aí, quando tem um problema muito grande na vida, precisa dormir. Uau. Aí passa a vida inteira tendo que dormir para lidar. Ou então desliga a vida mesmo. A pessoa tem preciso dormir. Não consigo lidar com isso daqui. É muito intenso para mim. Uau.
Ou, sei lá, tem... Isso fica muito claro na infância, né? Nas questões da poda, Sim, de comportamento mesmo infantil, total. que é Uhum. extremamente natural. É muito comum a gente achar que o bebê vai dar mamar demais, vai dar colo demais. Primeiro ano de vida, o bebê é muito simbiótico com a mãe, precisa da maior quantidade de colo possível. A questão é que é muito difícil, por exemplo, uma mãe precisa estar muito conectada para entender o colo que ela está dando é para o bebê ou é para ela mesma, sabe? Para poder se separar um pouco, porque a mãe é que nutre o bebê, não é o bebê que nutre a mãe. Então tem muitas mães que também podem entrar num lugar de tipo, eu vou ficar aqui com esse bebê para todo sempre, ele é maravilhoso. Mas porque é ela que está sendo nutrida pelo bebê e o bebê sente, ele sente o peso. É um adulto, hoje, tipo... Não, ainda hoje falei sobre isso, que a gente está muito habituado a criar os filhos e pais e mães não percebem que filhos cresceram. Então, você vai ser sempre o meu bebê, né? A gente cria de modo tão lúdico, como se a gente não enxergasse jamais, mesmo filhos adultos, que eles cresceram, que eles são responsáveis por si mesmos e que necessitam de autonomia, né? Sim, ou então o bebê já é um adulto, que é o oposto, que é o oposto dessa atitude. Uau. Oi? Acho que travou aqui alguma coisa. Travou para você? Não, para mim não. Tô te ouvindo, tá super de boa. Beleza. Alguém mencionou aqui porque o oposto complementar dessa atitude, você é meu eterno bebê, Agora deu um delay, eu acho. Oi? Acho que agora deu um delay só, um atraso. Mas seguimos. Pois é. Vamos lá. Fala que você estava perguntando. Eu ia dizer que alguém tinha falado. a Mari fez um comentário que ela foi fazer uma meditação tântrica. Não sei se você tem conhecimento, Mariana. As meditações do Osho, elas envolvem muito movimento. Conheço a meditação dinâmica do Osho. Tem a dinâmica, tem Kundalini, tem outras meditações ativas e algumas a gente mexe com a musculatura ocular também para dissolver vários nós. Acho que o Osho deve ter estudado Reich, Freud e tudo que veio depois para identificar como o movimento também desfaz essas couraças. Ela informa aqui que durante uma meditação tântrica, ela acabou mexendo muito os olhos e sentindo muito essa musculatura ocular vibrar e achou super estranho, mas que diante das suas explicações agora faz sentido o porquê dessa sensação. É possível no nosso cotidiano, em atividades que a gente nem está muito ciente, tocar nessas couraças, sentir esse conflito no corpo? Olha, eu acho que é possível. Eu acho que assim, o problema é que alguém comentou aqui, inclusive eu li o comentário, que a pessoa diz assim, a couraça é o que a gente identifica como normal. Quando passa a ser anormal, ela vira sintoma. E aí a gente fala, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu entendo que a maior parte das vezes em que as pessoas sentem as suas couraças é quando a couraça, que é um mecanismo de suporte, de defesa, que ajuda a pessoa a sobreviver de forma neurótica, mas ajuda. O problema da couraça é que ela foi algo que a gente usou lá atrás para resolver um conflito, mas a gente usa a vida inteira. E aí o conflito já acabou e é a gente que começa a refazer esse conflito sistematicamente na nossa vida para tentar resolver uma coisa que ficou lá atrás. Esse é o problema da couraça. Ela é crônica e repetitiva. Então, não importa a circunstância. Se uma pessoa tem compulsão de organização, ela pode estar na praia, ela vai querer arrumar como é que tá as cadeiras ou vai incomodar ela se tiver um negócio fora do lugar. Tipo, tem momentos em que a organização ela é totalmente fundamental, tem momentos que, cara, relaxa aí, aproveita. Só que a pessoa fica refém do funcionamento, ela não consegue relaxar nesse caso, né? Mas eu acho que as pessoas só se dão conta dessas couraças, na maior parte das vezes, quando vira um sintoma. Quando vira um problema. Então a pessoa fica doente, então a pessoa tem uma depressão, ela tem uma síndrome de pânico, ela tem alguma coisa. Nenhuma dessas síndromes ou desses problemas que aparecem nas pessoas, eles vêm do nada. Geralmente a gente pensa que vem do nada porque dentro da nossa consciência a gente estava, tipo,
bem, adaptando. e aí de repente aconteceu. Mas se a pessoa não tem uma base na sua estrutura de personalidade para que isso aconteça, e aí quando eu falo estrutura de personalidade, eu falo que é uma estrutura total, não é só a personalidade, mas é a musculatura, a organização da respiração, a organização, né, das defesas do corpo inteiro e também do psiquismo. Sim. Tipo, a pessoa se dá conta, até então estava tudo bem e de repente aconteceu. Não é de repente. O que a gente convida a pessoa no processo terapêutico é tentar entender essa base, né? Tipo assim, como é que foi esse processo de formação? Onde é que isso está no teu funcionamento normal? Sim, caramba. Ó, tem uma pergunta aqui: se você atende pessoas que possuem coraças, reflexos de um relacionamento com mãe narcisista. Olha, mãe narcisista é um termo que eu acho que a gente teria que esclarecer melhor. O que significa uma mãe narcisista? Eu não tenho uma especialidade em atender pessoas que são filhos de mãe narcisista, mas eu conheço vários conflitos, diversos conflitos com mãe. Teria que ver como é esse narcisismo dessa mãe, teria que ver o que a pessoa está chamando de narcisismo, como isso se reflete na vida da pessoa e começar a entender por aí. Mas sim, eu não conheço uma especialidade nesse sentido, mas tipo, conheço e atuo com diversos conflitos familiares, né? Talvez a pergunta seja de identificar o que reflete numa criança essa mãe narcisista. A mãe narcisista? De repente, que coraças essa mãe causou nesse filho, no desenvolvimento dele, que ela possa se identificar, porque talvez já tenha identificado a outra ponta, né? Como essa mãe narcisista, mas não identificou o que a transformou, né? O que modificou no desenvolvimento pessoal dela, né, Jane? Talvez seja... Entendi. Seja isso. A Juliana, a Mariana atende em Niterói. E qual outro bairro do Rio? Copacabana. E em Niterói eu atendo em Icaraí. Então, o que pode acontecer com o filho de mãe narcisista? Depende. Pode acontecer muitas coisas, porque depende de como é o narcisismo dessa mãe. Uhum. Se é uma mãe narcisista excessivamente compulsiva, com sei lá, êxito e sucesso, ela pode ficar hiperestimulando essa criança para que essa criança seja um grande sucesso e seja maravilhosa, e ela possa exibir essa criança para todo mundo e mostrar como ela é perfeita porque ela tem um filho maravilhoso. Então isso gera uma cobrança dessa criança de ser perfeita e vai gerar, obviamente, um grande narcisismo nessa criança. A criança também vai começar a sentir que ela precisa dessa aprovação do meio externo e excessivamente uma preocupação enorme com o desempenho. Isso pode ser uma coisa que acontece. E, obviamente, por baixo desse narcisismo tem uma falta dessa criança e uma sensação de nunca ter sido vista. Porque a mãe só enxerga ela mesma e as necessidades dela. Então, isso eu estou falando assim, de cenários hipotéticos. Sim. Cenários, né, genéricos, e não estou falando de ninguém em especial. Isso pode acontecer se o narcisismo da mãe for assim. A mãe pode ser muito narcisista porque ela só quer ficar muito bonita e ela tem uma preocupação enorme com a própria beleza. Que é uma mãe narcisista que pode ser um pouco mais histérica também. E essa mãe, ela pode competir, se for uma filha menina, ela pode competir com essa filha. Tipo assim, quem é a mulher mais bonita aqui dessa casa sou eu. Então ela pode competir e aí gerar uma competição muito grande entre mãe e filha, por exemplo. Que perfil de coraça gera esse? Que perfil de coraça geraria... Deu uma travadinha. Travou? Eu tô te vendo, te ouvindo bem. Então, o narcisismo... Oi, tô aqui. Luciana? Tô te ouvindo. Oi. Eu tô aqui. Tá, beleza. A gente fala que o narcisismo é um tipo de encoraçamento do terceiro segmento, que é o pescoço. Ok.
que é pessoas que têm defesas muito narcisistas geralmente têm um bloqueio aqui, que é essa coisa do pescoço levantado, né? A gente fala que o narcisismo é um bloqueio de terceiro segmento, que é um pouco que pode acontecer, sei lá, né? Quando o bebê sustenta a cabeça, ele sustenta uma noção de eu, digamos assim, né? Tipo, sustenta a minha cabeça, né? E aí, o narcisismo é como se fosse esse eu totalmente exacerbado e que supre tudo. A pessoa não precisa ser nada, ela pode só parecer tudo, né? Então, é tipo assim, é uma defesa de um, sei lá, da imagem que você passa para o outro. E a gente trata o narcisismo como um bloqueio de terceiro segmento, um bloqueio de pescoço. É muito comum pessoas muito desestruturadas que têm uma defesa narcisista muito grande, tipo assim, pessoas que não produzem nada na vida, ou muito pouco, que são dependentes financeiramente, que não têm um trabalho, uma realização, mas elas falam muito bem sobre tudo e no discurso delas elas são maravilhosas, e aí você vai comparar o discurso com o que de fato a pessoa produz e ver que a pessoa não produz nada. É muito comum a pessoa ter muito pouca força muscular e muito pouco tônus no corpo inteiro, mas o pescoço aqui atrás ser a musculatura mais rígida que a pessoa tem. É tipo assim, ela sustenta tudo no pescoço, ela sustenta tudo na imagem que ela tem. Se você começa a desfazer essa imagem, é até um momento que a gente tem que tomar cuidado como terapeutas, né? Para tipo, que a pessoa tenha alguma estrutura a qual ela possa recorrer antes de desfazer esse narcisismo todo. Porque a pessoa não vai ter mais nada. Se ela só tem isso e você vai lá e quebra a defesa da pessoa ali, ela fica sem nada. Então é um cuidado também que a gente tem que ter quando trabalhar com. Daí tem que poder olhar a estrutura da pessoa como um todo e ver quanto você pode trabalhar ou não do narcisismo da pessoa. Se ela se sustenta só nisso. E tem uma outra coisa também que o Reich fala no Análise do Caráter, que é o livro que ele fala da técnica analítica com que ele estava, né, desenvolvendo, que ele diz que quase todas as pessoas têm uma defesa narcísica. Quando as pessoas chegam na terapia, todo mundo tem essa defesa, que é o que eu sou, né? O que eu penso que sou e o que eu sinto que eu sou. E muitas vezes tem coisas no meio disso que fazem sentido, tem coisas que não fazem sentido. Então a pessoa, sei lá, vai culpar o mundo inteiro, todo mundo que está em volta, e ela não tem problema nenhum. Eu tô aqui na terapia porque minha mãe é ruim, porque meu chefe é ruim, porque fulano é ruim. E quando você traz para a pessoa, isso é uma quebra do narcisismo, porque ela precisa começar a enxergar que ela também faz parte desse sistema e ela também tem uma responsabilidade sobre isso. E aí, quando ela enxerga a própria responsabilidade, ela sai do lugar da pessoa que é a única vítima de todo aquele sistema ruim e entra num lugar de responsabilização. Isso quebra o narcisismo. A gente chama de quebra da barreira do narcisismo. A gente falou até o terceiro segmento, e daí por diante. Isso. Tem 40 minutos já. O quarto segmento é o segmento do tórax e braços, que tem a ver com afeto, que tem a ver com, principalmente com afeto, né? Com dar e receber, tem um pouco a ver com identidade. Se você perceber, a gente fala eu e bota a mão aqui, né? Então, tem um pouco a ver com a construção da nossa identidade, até com a identidade biológica mesmo. Tipo, bloqueios de quarto segmento, bloqueios de quarto segmento muito severos é uma pessoa tipo, que não sente. Uma pessoa que passa pela vida e não sente nada. Pessoas muito compulsivas, muito rígidas, muito mecânicas, podem ter esse bloqueio de quarto segmento muito grande. Uma pessoa que não sente. Sim. Que sente pouco. Né? Ou que é isso, que tem um equilíbrio, não se dá conta do que está acontecendo. E a gente respira e mobiliza bastante o quarto segmento, porque é muito comum nos bloqueios respiratórios as pessoas respirarem só pela barriga, só mexe o baixo abdômen, não mexe o tórax, porque tem uma dificuldade de sentir mesmo. Então a gente começa a fazer a pessoa respirar também aqui em cima, para ela poder começar a ter mais emoções, para ela poder sentir mais ternura, mais raiva, né? Mais tudo que a gente pode sentir que ali está bloqueado. O quinto segmento é o diafragma, que também é que pode estar hiperbloqueado, tipo, muito, porque é onde a musculatura respiratória em si, né,
Então, assim, para aumentar a quantidade de energia que tem num corpo, você pode respirar com mais intensidade. Para você rebaixar, você pode ter tipo assim, respirar muito pouquinho. Então, você tem um super bloqueio diafragmático, que também que trabalha-se, né, com a liberação da respiração aí. Na barriga, a gente tem os afetos que seriam, a gente chama de afetos umbilicais, que seriam, assim, um medo profundo de me separar de alguém e aí eu vou morrer se eu me separar. Tem a ver com um afeto umbilical, com um período de simbiose, né? Pode ter muito medo também na barriga, né? É uma emoção que se concentra muito na barriga. E a gente, enfim, trabalha com, tipo, pode ter um bloqueio no intestino, por exemplo. Pessoas que têm o intestino muito bloqueado. Aí você tinha até falado da biodinâmica. A biodinâmica é uma técnica de massagem que é muito boa para soltar a peristalse. Sim. Que ela trabalha com um processo de relaxamento que leva o intestino a se mover. E a Gerda Boysen, que criou essa técnica, ela estava preocupada com isso. Ela usava até estetoscópio durante a massagem para ouvir o barulho do intestino da pessoa, para ver se o intestino estava se movendo mais ou menos, qual era a qualidade daquele barulho, para ver tipo, natural, né? Sim, do fluxo natural. O abdômen, como ele é praticamente feito de vísceras, ele é muito mole, ele é muito sensível. Então, o bloqueio do abdômen também é ótimo para você parar de sentir. Tipo, encolhe a barriga, tipo, fecha ali, tranca tudo aqui. A musculatura aí também é a musculatura lisa do intestino e tal. E você bloqueia suas sensações a partir disso. A pelve, que é a última. Para a gente dar uma linkada no que a função do orgasmo fala em relação ao fluxo de energia e que reverbera na sexualidade, como a gente compreende e sente o prazer, depois dessas informações de onde se transformam, onde se formam essas coraças. Podia fazer um link disso com como cada um se percebe, ou sentindo ou não. Sim. Travou? Sobre a função do orgasmo, o Reich descobriu que agora eu te ouço, mas a imagem ficou um pouquinho travada, mas já voltou. Eu tô vendo o que o Reich descobriu é que a função do orgasmo... Beleza. Sim. Qualquer coisa, se eu travar, você me avisa. O que o Reich descobriu é que o orgasmo ele tem uma função reparadora muito grande, regeneradora, no sentido de a gente tem um acúmulo de tensão, né? O nosso corpo, a gente produz energia internamente. A gente é o tipo de organismo que tem um núcleo produtor de energia, né? No nosso centro. E essa energia, ela vai expandindo. Chega uma hora que a gente chega no limite do que a gente pode suportar de excesso de energia, porque a gente tem a energia que a gente usa para o metabolismo, para cumprir as nossas funções, mas tem uma energia residual. E o orgasmo ele é o que promoveria a descarga dessa energia e a possibilidade de reduzir a tensão do organismo. Sim. Então, quando a gente bloqueia, só que aí o Reich vai descobrir o que seria um orgasmo natural do ponto de vista biológico, né? O que seria um orgasmo natural saudável. E ele fala que é um processo em que a gente abandona a consciência e se entrega para os movimentos involuntários do corpo. É muito comum quando as pessoas fazem muita meditação dinâmica, até como eu esqueci o nome dela, mas a menina tinha comentado que sentiu vibração no olho. É muito comum você sentir vibração no corpo. O Reich chama essa vibração de reflexo de orgasmo, que é o prelúdio para você poder se entregar a uma experiência orgástica e ter esses movimentos involuntários de descarga. A musculatura ela se contrai e relaxa, assim, tipo, ritmicamente, como uma espécie de descarga dessa energia residual. Mas isso também é acompanhado de uma sensação de prazer, de uma sensação de entrega, de uma possibilidade de comunhão, de se unificar, né, com o seu companheiro, mas também com, sei lá, com o todo, com o cosmos, com uma coisa maior, né? E essa possibilidade, ela tá no nosso corpo,
né? De sentir que fazemos parte. Primeiro a gente sente que faz parte dentro do útero da nossa mãe. Depois é como se essa energia ela pudesse descendo ao longo do desenvolvimento, ao longo da mielinização, né? Tipo, desenvolve olho e boca, aí sustenta o pescoço, depois começa a sustentar tronco, até ficar em pé, que é a primeira genitalização, que é quando a carga chega, né? E o processo de mielinização alcança as pernas e os pés. Sim. Né? Tipo, você tem a possibilidade de se sustentar de pé. E conforme esse desenvolvimento vai acontecendo e esses bloqueios vão acontecendo, o nosso corpo começa a se tornar algo estranho. A gente bloqueou tanto a nossa respiração e bloqueou tanto a nossa musculatura que quando uma pessoa sente vibrações no corpo, em terapia, ou começa a entrar em contato com alguma emoção, aí começa a tremer porque tá com medo, ou começa a ter um tremor aqui porque tá com medo, porque vai soltando, né? A energia ela vai ficando disponível de novo para as emoções e disponível para a sexualidade, só que a pessoa fica meio apavorada. Fica. Tem determinadas emoções. Isso não é incomum, inclusive em sessões de terapia tântrica, em que você faz aquele corpo vibrar, a experiência ela proporciona essa vibração e é algo que muitos nunca nem identificaram isso no seu dia a dia, inclusive no próprio sexo, que o nosso sexo ele é muito mais mental, né, psicogênico do que sensorial. Então você não sente essa vibração e estranha muito ela. A gente fala dentro desse território mais holístico, da liberação de chakras, de que nada mais é também desses mesmos pontos de formação de coraças, de liberar o movimento e a fluidez, né, da energia por esses campos. E é extraordinário como um corpo aberto e vibrante, né, com canais e coraças liberadas, desfeitas, sente muito mais e sente minimamente. Não precisa de muito para sentir, né? É incrível isso. Sente, fica mais sensível, né? Mais aberto. Muito mais. É lindíssimo de ver. É apaixonante. E a gente não conhece nada do corpo, né, Mariana? Nada, 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 nada. Mil coisas para descobrir ainda e para perceber o quanto a gente é riquíssimo nas sensações, né? No poder do corpo, poder da própria mente, mas o corpo reverbera toda essa energia. É muito simples de poder vivenciar isso. Precisa se colocar vulnerável para compreender todas essas coraças e ter coragem de desfazê-las, né? De olhar para isso para gerar uma fluidez maior. A Aline está perguntando se tem como liberar todas as couraças. Tem, né? Processo longo. Olha, é um processo de uma vida. Tem muitos mestres orientais que falam isso, né? Que o trabalho deles é poder se reunificar com a natureza. Tipo, que é um trabalho... E é muito doido, porque a gente não vai se reunificar de qualquer forma, porque em algum momento a gente vai morrer, né? Mas é um processo de vida inteira, porque são muitas camadas, assim. Tipo, é um processo longo. Eu não sei se tem como acabar com todas as couraças. O Reich nem achava que as couraças eram ruins. As couraças são mecanismos de proteção. A gente acaba botando a couraça também num lugar muito de demônio. O problema não é a couraça, o problema é a couraça rígida. Porque tem momentos que a gente precisa se proteger. Tem momentos em que a gente precisa prender a respiração. Tem momentos em que a gente precisa de uma defesa ou outra, né? Precisa se fechar, precisa se endurecer para poder fazer alguma coisa. Se você está precisando dar conta de alguma coisa na tua vida, você precisa mobilizar a tensão muscular. O problema é que a gente não pode voltar, né, para o relaxamento. Sim. O problema não é a couraça em si, é como ela fica rígida. Então, eu acho que, assim, a gente pode flexibilizar as nossas couraças, mas as couraças não são ruins. O que é ruim é quando ela fica dura, quando ela fica inconsciente, quando ela começa a atrapalhar a nossa vida. Sim, não permite a fluidez, né? Sim, porque a contração faz parte do processo. Sem contração não há expansão. Sem contração, a expansão é infinita e explode. Sim. Né? Então, precisa pulsar. Então, a gente precisa também da contração. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem 10 minutos. Além da informação de liberação das coraças.
Eu acho que eu não deixei de. Não passei por nenhuma pergunta que eu tenha pulado aqui, não. Realmente, é a eterna busca pelo equilíbrio. Como identificar questões sexuais mais profundas e identificar isso como um bloqueio ocasionado por uma experiência? Sabe me dar esse feedback? Tipo, esse fim de semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e falando de sexualidade, que é sempre um tópico, né? Percebeu-se que a figura masculina não gostava de tocar no seio feminino da esposa, né? E Uhum. conversa vai, conversa vem, foi relatado que esse marido não amamentou. Então ele não vê o seio, e aí fez muito sentido em todas as relações da Coraça, fez muito sentido que aquele seio é quase foi uma opção da mãe não amamentar. Foi uma reação do abandono, né? Ou da própria rejeição. E como trabalhar isso na Sim. vida adulta, identificando isso como uma coraça? Como Bom, levar a a trabalhar primeira isso? coisa para trabalhar isso é a pessoa entrar em contato, porque depende muito da forma como isso chega também no processo, né? Tipo, se é uma queixa de um paciente que entra em terapia porque não, Você atende eu sinto muita casais, dificuldade. Mariana? Ou só Não, individualmente? só Individualmente. individual. Uhum. Sim. Tipo, a pessoa que chega na terapia e diz assim, eu estou com problema porque eu tenho dificuldade de tocar o seio da minha mulher e isso é um problema para nossa Uhum. relação. Isso Sim. vai ser abordado de uma forma, né? E aí vai entender sei lá, que esse seio simboliza. Como a pessoa me conta isso já é muito. Depende, a pessoa pode contar isso rindo, ela pode contar isso com vergonha, ela pode contar isso chorando, ela pode contar isso indiferente, ela pode contar isso só pensando. E aí eu pensei isso e aquilo, eu acho que isso tem a ver com a minha vida e com não sei o quê. Dependendo da forma como a pessoa conta, o encaminhamento é diferente, porque a forma como ela conta já fala de como ela se relaciona emocionalmente com esse fato e com esse seio. E Uhum. aí você vai, tipo, tirando daí, beleza, mas você ri, como é que é? Você mostraria a reação da pessoa ao contar. A primeira coisa a se fazer é mostrar para a pessoa como ela está te contando, se ela percebe como ela está contando. E quando ela se dá conta de como ela conta, é muito comum que já venha automaticamente alguma coisa. Tipo, é verdade. Emoção E aí aí, você. né? Ou emoção, ou uma lembrança, e você vai trabalhando com isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é se a pessoa está num processo de terapia e em algum momento chega-se juntos em terapia na questão do seio. Uhum. Pode acontecer também. E aí começa a trabalhar isso. Mas a primeira coisa é isso. A forma como a pessoa está contando vai falar de qual emoção ela está sentindo e a gente vai desvelando essas emoções até chegar Uhum. provavelmente na causa, né? Minha mãe não me amamentou, eu tenho um problema com o meu seio. Aí começa a relação com o seio, começa a relação com a sua mãe. Sim. Tipo, e vai A tentando abrir caminho. a Aline pergunta aqui como trabalhar o orgasmo de forma terapêutica. Eu posso dizer pela sessão de terapia tântrica que a gente faz um desenvolvimento de orgasmo de maneira consciente, fora de erotismo, justamente para buscar essa fluidez e precisa realmente ter N outros trabalhos de desenvolvimento para essa compreensão do orgasmo de forma terapêutica. Não sei como a terapia haitiana trabalha isso. Você pode falar algo a respeito? A terapia haitiana, a gente tem trabalhos de análise do caráter. Tipo, a pessoa vai falar das questões sexuais dela e vai ter uma investigação. É muito diferente se a pessoa chega na terapia com uma demanda sexual direta ou se a pessoa chega na terapia falando de outras coisas e em algum momento esbarra num assunto sexual. Como terapeuta, eu vou seguindo os conteúdos que o paciente vai trazendo, Sim. né? Se a pessoa busca terapia por uma questão sexual é diferente do que se ela não busca. Eu só trato com meus pacientes questões sexuais se eles trouxerem ou se eu achar que tá muito escancarado que é uma Uhum. questão sexual do corpo. Porque às vezes a pessoa fala de questão sexual sem se dar conta. E aí eu tenho que mostrar, olha, tem um conteúdo sexual aí, né? Mas assim, tudo vai Uhum. depender do vínculo com o paciente,
do nível de intimidade, do tipo de trabalho que você está fazendo naquela hora. Mas o trabalho é feito com análise do caráter, tipo, quais são os conteúdos que têm a ver com a relação sexual para você? Culpa, medo, vontade de dominar a pessoa, como você se masturba, né? E ir trabalhando em cima das sensações, das sensações corporais que a pessoa tem. E, em termos de trabalho corporal, o que a gente vai fazendo ao longo do trabalho são trabalhos corporais de desbloqueio. Toda a energia que é desbloqueada, ela fica disponível no corpo, né? Se ela não fica mais ali fixada, segurando um tipo de comportamento, um tipo de bloqueio, sim, essa energia tende a ficar mais disponível. Com o trabalho corporal progressivo, a pessoa vai desenvolvendo algum desbloqueio respiratório, um desbloqueio emocional, e tudo isso torna ela mais aberta e disponível para se relacionar com o outro. E se a demanda da pessoa é especificamente sexual, aí tipo, tem como trabalhar musculatura pélvica, tem trabalhos de pelve, trabalhos de barriga, trabalhos... Tem uma pergunta exatamente sobre isso, sobre quem tem a região pélvica muito travada, músculos hipertônicos, se isso tem a ver com alguma corácea, se é possível desbloquear, liberar isso. E a Renata já coloca aqui a dobradinha de terapia corporal e fisioterapia pélvica. Para liberar esse assoalho. É verdade. Essa atrofia aí de assoalho pélvico, alguma corácea específica? Algum... Sim, é bem possível. Algum segmento? Que tem algum... Se a pessoa tem um... Que é isso, tudo é muito específico para cada pessoa. É difícil generalizar, porque é muita responsabilidade falar coisas aqui. Né? Tipo, sem conhecer a pessoa. Assim, é importante, eu acho que fique claro para todo mundo que... Bobo. Sim, falar de um bloqueio pélvico bobo. A pessoa não é muito boa de samba, de rebolar o quadril. A gente não vai nem entrar em disfunções, em queixas sexuais, em vaginismo e em outras questões. Mas um bloqueio bobo, uma falta de movimento pélvico. Tem gente que samba com o dedinho. Falta molejo, de cintura. Vamos colocar essa falta de molejo como uma dificuldade da região pélvica mais travada. Que segmento bloquearia isso? Como se liberar? Esse bloqueio é um bloqueio de 7º segmento. Tem que ver qual é a musculatura. Quando tem que ver, por exemplo, como a pessoa samba, porque tem várias formas de bloqueio da pelve. A pessoa pode sambar de N formas, e olhando a forma como ela samba, dá para ver qual a musculatura que mexe ali, qual a musculatura que não mexe. Tipo, aí você já identifica mais ou menos, tá? Qual é o grupamento muscular aqui que tá mais comprometido para a pessoa executar esse movimento? O que você pode fazer é execute esse movimento que é difícil para você, respira. E olha para mim. E vê o que vai acontecer. Porque se a pessoa tem medo naquele movimento, se tem culpa de fazer o movimento, se tem uma inibição absurda, qual é a emoção que tá gerando esse bloqueio? Vai aparecer. Ou a pessoa vai falar assim, quero parar, não vai sentir nada, não tô sentindo nada, quero parar. Que é muito comum também, a pessoa para antes. Agora. Temos 2 minutos só. Antes de mais nada, eu quero te agradecer. Vou querer que você volte 1000 vezes, porque tem tanto assunto legal. Pra falar. Eu volto. Puxa, é muito perfeito. E a função do orgasmo realmente precisa de N lives para conseguir concluir até um raciocínio. Hoje foi uma base para compreensão. Sim. Acho que a gente pode repetir esse tema e observar, né, como fluem as perguntas. De cara, foi mais uma apresentação para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Que tudo de comportamento reflete nessa fluidez de percepção, de sentir, de prazer e por aí vai. Quero te agradecer imensamente por ter Obrigada. Acho que você também quero agradecer pelo convite. Obrigada. Uma forma linda de expressar e de falar com muita propriedade a respeito. Agradeço. A gente tem mais 1 minuto. Te agradeço muito também por estar aqui. Gente, adorei. Muito legal. Que bom que vocês perguntaram bastante. Foi demais. Alguém tem mais alguma perguntinha? É isso. 40 segundos ainda conseguimos. Eu estou disponível também. Depois, qualquer coisa, pode perguntar no meu perfil ou pode perguntar a Luciana, né? Qualquer coisa para aprofundar. Você tem noção qualquer de tipo quando você volta de conhecimento. Ou ainda não? Então, eu estou atendendo, eu estou trabalhando só que em modo online. Eu não tenho a menor ideia, porque vai depender muito de
eu tô me guiando mais pela Fiocruz, pela OMS, assim, Uhum. como órgãos que podem dar um fundamento, né? Enquanto a Fiocruz não falar, pode sair. Tá se Tem preservando. aquela Gente, boa brincadeira. noite.